Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos. Bem-vindo ao canal Palavras de Vida. Meu nome é Javier Vargas, pregador da Igreja de Cristo. Espero que vejam este vídeo até o fim. A mensagem que vamos ver é o mais importante para todos aqueles que desejam ser salvos, que desejam fazer parte do reino de Deus. E não cometa o erro de dizer que já tenho esse conhecimento, para que eu vou continuar vendo essa mensagem. Deixe-me dizer-lhe que hoje você vai ouvir uma mensagem que muitos pregadores têm escondido. É por isso que eu disse no início que é muito importante assistir o vídeo até o fim. Então vamos desenvolver a mensagem de hoje. Como posso ser salvo? Você que nos vê por este meio, antes de iniciar o desenvolvimento do tema, é meu desejo que no final deste vídeo você tenha a resposta para as seguintes perguntas. Estou realmente salvo? Obedeci o plano de salvação que Deus estabeleceu nas Escrituras? A resposta a essas perguntas são necessárias para ter certeza de que somos salvos e somos cristãos acrescentados à Igreja de Cristo. Mas temos que levar em consideração as seguintes recomendações bíblicas. A primeira recomendação: compreensão da mensagem. Se a mensagem não é compreendida, não pode ser salvo. Portanto, é importante dar toda a atenção necessária para formar os fundamentos da nossa fé. Sem entendimento, não tem conhecimento. E se não tem conhecimento, não tem obediência. E você nunca vai obedecer algo que não entende. Diz Provérbio 19, 8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Segunda recomendação bíblica: sinceridade. Deus vê o nosso coração e cada um de nossos pensamentos. Ninguém pode mentir ou esconder seu coração de Deus. Portanto, ao ouvir a mensagem, você deve tirar conclusões com um coração sincero, apegado à vontade de Deus. Hebreus 4:13 fala o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Fingir com Deus não dá certo, pois Ele conhece a nossa sinceridade. Você tem que ser sincero ao tomar decisões. Jó capítulo 33, versículo 13, diz: minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. Recomendação número 3. Disposição. É preciso estar disposto a querer a salvação e aceitar a autoridade de Deus. Creio que todos nós queremos ir para o céu e estar na presença de Deus. Ninguém quer ir para o inferno, mas a única maneira de ir para o céu é se submeter à autoridade de Deus. Mas o homem muitas vezes endurece o coração e não quer se submeter, e isso é a causa da condenação. Se estamos andando fora, meu irmão, da vontade de Deus, só você tem essa disposição. Deus está sempre disposto a nos receber e a perdoná-los. Diz Isaías 1:18. Venha, vamos a refletir juntos, dice o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam suyos, rubros, desculpen, como púrpura, como a lã se tornará. Quarta recomendação, obediência. Agora pode ser que entendamos toda a mensagem, mas se não somos sinceros e não estamos dispostos a obedecer à vontade de Deus revelado nas Escrituras, eu nem você vamos ser salvos. Para nada vai servir a mensagem. É um grave erro não obedecer. Dice nosso Senhor Jesus em João capítulo 8, versículo 51. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Você tem que obedecer, mas não apenas obedecer qualquer coisa. Você tem que obedecer a verdade revelada na Bíblia. Sin medo, mis hermanos, de errar, hoy está sendo pregado un evangelio que nada tem a ver con o que Deus revelou en sua palavra. Un evangelio que foi modificado pelos homens. Un evangelio que não salva. É por isso que você tem que ver e ouvir a mensagem e examinar com a escritura se é verdadeiro ou falso. Hoje distorceram o plano de salvação dado por Deus e vou parar aqui um pouco, porque eu quero que você conheça essa situação, pois representa um perigo para as pessoas que com um coração sincero procuram uma resposta para esta pergunta valiosa: como posso ser salvo? Porque agora só entram e pregam um evangelho superfluo, onde falam um pouco de Cristo ao pecador. Então perguntamos se eles querem se apresentar, levantar as mãos e repetir uma oração para pedir a Jesus entrar no seu coração. E então declaram a essa pessoa salva. Este é o evangelho que Cristo nos enviou para pregar? Não. Isso é um evangelho desconhecido nas Escrituras. Existem pregadores muito populares hoje em dia que estão mais preocupados em preencher locais de pessoas para satisfazer seu próprio ego que para a salvação da alma do crente. Mas Deus não tem nada a ver com seus ministérios. Procure sua Bíblia e vamos ler junto o seguinte texto. Marcos 16, versículo 15 e 16. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus deu um mandamento específico na Bíblia. Como é pregar o evangelho para todo mundo, o ouvinte tinha que crer no evangelho e ser batizado para ser salvo. Agora eu me pergunto, será que este mandamento do Senhor Jesus está se cumprindo? Você que está ouvindo a mensagem, responda com sinceridade. Você sabe o que é o evangelho? Infelizmente, é uma realidade na comunidade evangélica. Muitos não sabem o que é o evangelho, mas acreditam que são salvos, bastando com ir a um local e se reunir todos os domingos. Não, irmão. Somos salvos crendo no evangelho. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, o seguinte: não me avergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos que acreditar no evangelho bíblico, não adulterado. O apóstolo Paulo fez isso e seguimos seu exemplo. Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice a Bíblia: irmão, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Em todo o século, o evangelho que salva é o evangelho que Deus estabeleceu. Não tem outro. Pergunto, o evangelho que você recebeu é de origem divina ou é de origem humana?
É importante que você responda com a consciência tranquila depois de ouvir esta mensagem, porque dela depende a sua salvação. Um dos problemas hoje para salvar um pecador é que ele acha que não está perdido. E muitos acham que não estão perdidos porque não sabem o que é o pecado. Vivimos em um mundo onde o pecado torna-se normal. Então, antes de procurar a resposta para a pergunta como posso ser salvo, devemos estar convencidos do que é o pecado e qual é nossa condição antes de Deus. Você que está ali ouvindo, qual é sua condição diante de Deus? Existem muitas pessoas que se sentem justas e boas, mas sua crença é baseada no que fazem e essa crença está errada. Acreditar em nossa própria justiça ou no que fazemos, repito novamente, é um erro. Diz a Escritura, Isaías capítulo 64, versículo 6. Somos como impuros todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Acreditar que somos salvos por nossas próprias obras de justiça é uma confiança que está levando muitas pessoas à perdição, porque Deus diz em sua palavra que nossos atos de justiça são como trapo imundo. Nossas próprias obras de justiça não têm mérito diante de Deus. São como trapo imundo e não nos cobrirão. Trapo imundo que só vai nos contaminar, irmão. Eu pergunto, você pode ser salvo por suas próprias obras que acredita justa? Não. Deus diz em sua palavra que são como trapo imundo. O que mais a Bíblia diz? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Eu realmente não entendo porque temos pessoas que acreditam que são muito boas e justas, quando a Bíblia diz o contrário. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se ninguém é justo, como posso ser salvo? Vamos a ver primeiro o significado do pecado, segundo a Bíblia. João nos dá um conceito exato do que é o pecado em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você pode ver nas Escrituras que o pecado é algo que se opõe à lei de Deus. Em outras palavras, todo o que se opõe à vontade de Deus é o pecado. Pecamos fazendo o que a palavra de Deus claramente proíbe. Pode ser que alguém diga que guarda a lei de Deus e eu não sou ladrão, não sou adúltero, não minto. Esses argumentos são muito fracos porque Deus pide obediência perfeita à sua lei. Está escrito ali em Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Agora, você ainda sente que não é pecador? Ousa dizer que está bem diante de Deus. Porque na lei de Deus também está escrito, não darás falso testemunho. Você que está ouvindo a mensagem, te pergunto, você já mentiu? Se a resposta for sim, mas não muito, deixe-me dizer-lhe que a Bíblia especifica para não mentir. Não importa se você mentiu muito ou pouco, você já é um transgressor da lei.
Vamos a fazer uma avaliação e deixar sua consciência ser seu próprio juiz. E seja honesto consigo mesmo. Você guardou os mandamentos do Senhor? O que aconteceria se neste exato momento tivéssemos que ficar diante de Deus? Você se declara inocente ou culpado? Você entraria na vida eterna? Você seria salvo? Meu irmão e amigo, pecamos, falhamos a nosso Criador, não guardamos seu mandamento, portanto não podemos nos declarar inocentes. Devemos inclinar nossa cabeça e dizer: sou culpado, mereço ser condenado. Você sabe o que a palavra de Deus diz para aqueles que não guardam sua lei? Fala Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ya os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Todos aqueles que querem viver de suas próprias obras de justiça, procurando justificar-se pela lei, Deus diz que eles estão debaixo de maldição. Essa é nossa realidade e estou falando com você com toda sinceridade. Não quero ser hipócrita com quem me ouve. A mensagem pode ser muito forte, mas apesar, meu irmão, de tudo, tem esperança. Tenho uma boa notícia. Hoje quero apresentar a você o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que significa a palavra Evangelho? Sua origem vem do grego euangelion. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. É a melhor notícia que pode existir no mundo, que podemos ser salvos. Ouça o que a Bíblia diz. Essa palavra vai transformar sua vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for perdurado no madeiro. O que você sente quando ouve esse texto? Não é uma boa notícia? Deus deve condenar o homem mau, mas para sua glória, no seu grande amor com que nos amou, enviou seu Filho que andou nesta terra como um homem perfeito. E então ele foi para aquela cruz onde foi crucificado até a morte, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E está sentado à direita de Deus Pai, onde intercede para nós, porque viu que era impossível para pecadores como nós poderíamos ser salvos. Cristo tornou-se uma maldição para um homem arrependido e Deus não o condenará. Você tem que acreditar nesta grande verdade e apropriar-se dela. Acredite em Cristo como seu único Salvador. Se compreendemos que merecemos morrer, ser condenados e em Cristo temos salvação, glória a Deus. Mas eu só apresentei parte do plano de salvação e este plano tem que ser pregado completo. Deus me livre não fazer isso. Muitos usam a seguinte passagem em suas pregações, como falamos no início da mensagem. Marcos 16, 15 e 16. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for bautizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Este texto é muito usado dentro dos evangélicos, mas eles nunca a colocam em prática, como Deus ha estabelecido. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. A mensagem do Evangelho e o bautismo são necessários para a salvação do crente. Mas hoje aqueles que pregam não falam da necessidade do bautismo para a salvação em suas pregações.
E eles dizem que o batismo não é importante para a salvação. Mas o que significa batismo? Vem do grego baptisen e significa mergulhar, imergir. Este é o significado do batismo para imergir o crente na água. Era a prática da igreja no primeiro século. Agora, explicado o significado do batismo, eu pergunto: o batismo é essencial para a salvação? As escrituras dizem que é necessário, mas na pregação ninguém disse isso. Por exemplo, às vezes alguém confessa sua fé em Cristo na frente de todos porque quer a salvação, quer o perdão de seu pecado. Se despide e o pobre volta para sua casa ainda pecador. Ele vai dormir e passa a noite inteira perdido. Ele ainda é um pecador como sempre. Irmão, ninguém é perdoado em parte, ninguém está quase salvo. Ele é um pecador porque não obedeceu a palavra de Deus, não obedeceu ao verdadeiro evangelho. A falsa religião de hoje não ensina nem prega o batismo como algo necessário para a salvação do crente. É por isso que eles bautizam os crentes anos, meses ou dias depois de supostamente acreditar. ¿Por que postergar este ato indispensável e ordenado pelo Senhor Jesucristo? Eles creem e pregam que aquele que crê é salvo, com nada mais que crer do que levantar a mão ou qualquer jeito que indique que você acredita, você está salvo de acordo com eles. Você pode ir para sua casa e você não é um pecador, você é salvo, você é um filho de Deus, é um cristão. Portanto, o batismo pode esperar até o tempo do pastor decidir quando você está pronto para o batismo. Este é um erro muito grave. Somos cristãos segundo os mandamentos de Jesus ou somos uma religião falsa? É uma grande verdade que muitos grupos religiosos esconderam de nós. Por que devemos ser bautizados? A Bíblia fala para o perdão dos pecados ou para lavar os nossos pecados. Isso é o que a Escritura declara, não é algo que estou inventando. Assim fizeram nossos irmãos no primeiro século. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando ficaram aflitos em seu coração, ouviram isso e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso é ensinado no Novo Testamento. Alguns afirmam que nossos pecados podem ser perdoados mesmo sem batismo. Então, não teríamos que nos arrepender, abandonar o pecado, mudar nossa mente. Mas este versículo diz que ambos são necessários para perdão dos pecados, irmão. Bautismo e arrependimento. Não sei de onde tiram argumento para não pregar do bautismo como requisito para a salvação. O primeiro sermão do apóstolo Pedro, onde ficaram aflitos algumas pessoas por causa de sua pregação, fizeram uma pergunta: o que faremos? Vamos lá novamente para Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Quando o ficaram aflitos em seu coração, ouviram isso e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja bautizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O que faremos?
A resposta de Pedro é imediata. Arrepéndanse e cada um de vocês seja bautizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Eu quero ser honesto. Se você fizer essa pergunta para muitos pregadores de hoje em dia, qual seria a resposta? Levante a mão, feche os olhos, repita essa oração comigo. A Bíblia não diz isso. Insisto, por que se diz que crer, confessar e arrepender-se são importantes e ignoram o bautismo como necessário? Por quê? Porque o apóstolo Pedro inclui isso como um requisito e nos diz o que sua função é para o perdão dos pecados. Portanto, olhando a Escritura, percebimos o propósito do bautismo. O batismo é para a remissão dos pecados. E o meio por el qual alguém se torna um servo da justiça, filho de Deus e cristão acrescentado à sua igreja. Vamos ver como foi feito no primeiro século, no início da igreja. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você que nos ouve por este canal, hoje apresentamos o Evangelho. Cumprimos o mandamento do Senhor Jesus Cristo em Marcos 16, 15 e 16. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for bautizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A Igreja de Cristo anuncia o plano de salvação como está escrito, não pela metade, respeitando estritamente o que Deus diz em sua palavra. Agora, que estabelece a Escritura para uma pessoa ser salva? Como você pode ser salvo? A Escritura diz que você deve fazer primeiro ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 fala o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você acabou de ouvir o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que não ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo sem ouvir a palavra de Deus. É impossível. Portanto, é necessário ter uma fé verdadeira por ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa a fazer, arrependa-se dos pecados. Atos 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar se arrependam. Arrependimento significa ter uma mudança de mente, é parar de fazer as coisas que Deus odia. Desistir, irmão, do erro é fazer o que Deus disse. Faz parte do verdadeiro arrependimento. Você também deve crer e confessar a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você deve acreditar, mas não a crença que algumas pessoas têm. Dizem que acreditam em Deus, mas sua crença é contrária ao que Deus pede de um verdadeiro crente.
Ele pede obediência à sua palavra. E se ninguém obedece à palavra, pode dizer que acredita. O que mais devo fazer para ser salvo? Seja bautizado para lavar ou perdoar seus pecados. Marcos 16, 15 e 16 e Atos 2, 38. Já falamos bastante sobre este ponto. O bautismo é essencial para ser salvo. Todo pregador do Evangelho deve incluir o bautismo, pois ninguém será salvo sem ser bautizado, como dizem as Escrituras. Agora, outro ponto muito importante é vencer até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Independentemente das circunstâncias e dificuldades pelas quais passamos em nossa vida, devemos perseverar até o fim de nossos dias ou até que Cristo venha. Devo perseverar na verdadeira doutrina de Cristo. Vimos todo o que Deus nos pede para ser salvos. Portanto, você tem a resposta para a seguinte pergunta: estou realmente salvo? Obedeci ao plano de salvação que Deus estabeleceu? De acordo com a mensagem que ouviste, responda as perguntas com uma consciência livre de todo preconceito religioso. Você obedeceu o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou creu em outro Evangelho? Não podemos aceitar em nossa doutrina nada que não concorde com a palavra de Deus, pois é o único ensinamento que precisamos para ser salvos. Aqueles que ensinam e praticam outra coisa que a Bíblia não autoriza é prova de que eles não têm a Cristo. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Rejeitar qualquer parte de sua palavra escrita significa rejeitar a autoridade de Cristo e pregar um evangelho diferente. Os homens não são salvos apenas porque sabem certas coisas, mas sim porque se submetem a Deus voluntariamente como verdadeiros cristãos. É necessário nós perguntarmos: o que fazemos? Obedecemos a palavra de Deus ou a palavra dos homens? É necessário você responder essa pergunta. Chegamos ao fim desta mensagem. Obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixe-nos o seu comentário e estaremos respondendo e ajudando com a escritura. É importante não ter dúvidas sobre o assunto mais importante das escrituras, sobre a qual se baseia a fé de todo cristão. Se esta mensagem foi útil para a sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações dos novos vídeos que estaremos postando. Este servidor se despede de vocês, lembrando-lhes e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tchau, tchau. Deus abençoe. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu peito.